Agora eu trago para você, como é que anda a sua voz, né? Você acha assim, Tatiana, não, eu vou ao fonoaudiólogo, né? Que a gente vai até para poder cuidar da voz. Mas será que essa profissão somente trata e cuida da sua voz? Bem, vamos à entrevista do dia, então. Entrevista do dia. Para a pauta, desde 1999, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia comemora o Dia Mundial da Voz, que é no dia 16 de abril. Não somente essa data, a SBF também promove a conscientização da sociedade para a sociedade sobre a importância da voz, para a promoção também da saúde, do bem-estar e do trato da vida, né? Respirar é vida e voz é respiração pura, né? Muito bem, a gente vai fazer um diagnóstico precoce ou não aqui, pelo menos na entrevista vocês vão entender sobre o tema, né? Para falar sobre essa data importante, eu recebo duas pessoas que estão fazendo essa campanha e decidiram, gente, bora falar sobre o tema? Vamos. Primeiro ele, o Elton Oliveira, que é especialista em linguagem e disfagia hospitalar. A fonoaudióloga também, Luana Lilamani, tá certo? Perfeito. Diferente, né? Especialista também em disfagia e motricidade oral com ênfase em fonoaudiologia hospitalar. Luana, Welton, bem-vindos. Obrigada pela pauta maravilhosa, oportuna. Para quem está em casa, já acende o botãozinho da luz vermelha, né? Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, bom dia. Pauta importante para ser discutida, né? Sim, com certeza. Nós estamos aqui por meio do CREFONO, nona região, e representando, e para falar desse momento tão importante, que é o Dia Mundial da Voz. Ele realmente é comemorado dia 16 de abril, então a comemoração é amanhã. Mas nós estamos aí a semana inteira, né, divulgando esse tema. O fonoaudiólogo trata, o Elton, somente da voz, e qual a importância de prestar atenção na profissão de quem só não cuida da voz, né? Bom dia. A fonoaudiologia... Chega mais próximo pouquinho aqui. A fonoaudiologia, ela é a ciência que estuda a comunicação. Então, ela vai estudar todos os caminhos que estão relacionados a essa comunicação. Então, tem a parte da audição, a parte da fala, a parte mais cognitiva dessa comunicação para ser compreendida e também da voz. Então, hoje, o tema será bem mais voltado a essa questão da voz, né? Mas existem muitos outros caminhos também. Tem a disfagia, que é a dificuldade de deglutição. Não sei se você já ouviu falar. Sim. A afasia também é quando alguém passa por algum trauma e aí precisa trabalhar essa parte cognitiva, porque ela perde as memórias, pode ocorrer demências também. Então, esses são um dos caminhos que a fonoaudiologia trabalha. Qual os casos clínicos mais comuns que chegam ao consultório de vocês? Primeiro contigo. Bom, na verdade eu trabalho mais na parte hospitalar. Eu quero te chamar de Lilame o tempo todo agora, não vou nem chamar Luana, só vou chamar de que eu achei tão bonito. Pode chamar de Lilamani, não tem Lilamani, isso. Que nome diferente. Origem de onde, Lilamani? Indiana. Indiana? Isso. Lindo nome. Obrigada. Imagina. Eu trabalho mais na parte hospitalar, né? No momento estou trabalhando na Fundação Hospital Adriano Jorge. O que mais chega lá? Nós trabalhamos a parte clínica de disfagia, né? E são pacientes provenientes de diversas doenças. Nós fazemos a reabilitação do ato da deglutição. Né? Então, o paciente, principalmente a época de Covid, que nós tivemos todo esse período da pandemia, pós-intubação, aquela coisa que todo mundo ficou com medo, vai intubar, vai morrer, né? Então, o pessoal tinha muito medo disso. Acaba que a intubação por emergência, realmente, ela provoca alguns problemas, algumas lesões. E aí, o fonoaudiólogo entra para fazer a reabilitação, tanto da deglutição quanto da voz, que são extremamente afetadas após o ato da intubação. Elton, qual é o nome da campanha? Se é que todo ano muda o nome da campanha? E qual a atenção voltada para esse ano? A campanha ela se chama Amigo da Voz, mas o tema desse ano é A Sua Voz Importa, trazendo uma visão mais cultural, uma visão mais linguística,
que devemos ampliar o nosso olhar, a nossa escuta a toda a voz. Então, vocês acham que a sociedade brasileira, a sociedade mundial, vê a importância desse profissional no dia a dia e o que ele representa, se ele estiver mais próximo da sociedade? Sim, eu percebo que há ainda pouca divulgação em cima dessa questão, né, da comunicação, das alterações, ter uma visão mais ampla em cima de linguagem, de fala infantil, mas hoje em dia tem percebido mais essa necessidade, até com a demanda da pandemia, né, porque muitos tiveram que se modificar para se adaptar à comunicação, de forma mais virtual, vídeo, e aí... Beleza, foram 2 anos. Com 1 ano, tudo bem, mas no segundo ano apareceu algumas patologias relacionadas ao mau uso dessa comunicação. Conversando também, assim, eu fico não só conversando entre familiares, né? Eu sou de uma família de pessoas que gostam da comunicação, né? E eu acho que dos grandes entraves do ser humano é não se comunicar quando deveria se comunicar, né? Sendo aquilo que dói, o que aperta. É o diálogo, né? Sim. Eu sempre digo que o diálogo liberta, né? O corpo fala, né? E num dos trechos assim que me chamou a atenção, nós tivemos um episódio traumático. Isso eu estou falando porque creio que você em casa já deve ter também registrado, na sua família também, onde veio a falecer um sobrinho e o irmão dele, que estava com 2 anos de idade, ele passou quase que 1 ano sem conseguir falar. Então, assim, ficou calado durante muito tempo, né? A importância de um aparato multidisciplinar, não somente do fono, mas também de outras áreas no tratamento, contribui no serviço público para que isso seja mudado? Vai Com você certeza. primeiro? A equipe multidisciplinar é muito importante, né, no tratamento, nos mais diversos campos, né? No caso que você citou, aí teria que entrar psicólogo, né, além do fono, e outros profissionais também, ajudando aí na reabilitação dessa criança. Pode acontecer, aí dentro desse relato a qual você fez, 2 alterações. Uma disfonia psicogênica, que altera a voz por tensão pelo trauma, né? Causando uma dificuldade de emitir o som. Mas também pode acontecer uma atenção seletiva, onde a pessoa escolhe uma pessoa para se comunicar. Entendeu? E aí é uma questão mais psicológica, vai ser um trabalho multidisciplinar. Então vai ter um problema tanto na fala quanto na voz. Agora a gente vai para o benefício do acompanhamento do especialista. Quando você estava falando da pandemia, né? Sim. Existe a possibilidade, então, né? Não somente eu na figura, estando aqui na condição de todos nós, né? Da gente melhorar a fala, de fazer uma higiene, qual é o processo, tem higiene vocal, não tem, como eu devo utilizar a palavra, de qual forma isso traz benefícios também, né? E como eu usar também até o meu rosto ou a minha forma de falar, né? Se isso é também uma forma de ser voz. Sim. A voz, ela é uma expressão, né? Por isso que tem esse tema tão importante que a sua voz importa. Mas é importante a gente dar uma atenção à voz, assim como a gente dá atenção a qualquer musculatura do corpo. Porque ela está relacionada à tua anatomia e à tua fisiologia. Então, tu pode ter ganhos, tu pode ter perdas musculares, né? Então, assim como você tem uma atenção com a sua pele, com o seu corpo, é preciso ter uma atenção também com a sua voz, que é regido por músculos, ossos, cartilagens. Então, assim, é preciso ter um cuidado desde o início do dia e ao fechamento desse dia. Então há exercício? Há exercícios. Há cuidados que tem que entrar dentro da sua rotina. Se você deseja ser um profissional da voz, onde a sua voz está incluída nessa comunicação, é preciso inserir isso na sua rotina. O que é prejudicial para ter uma voz audível? Vamos lá, vou dar um exemplo. Leite, café, Coca-Cola, cerveja, vinho, água gelada ou não, pregas vocais, o que prejudica ou não. Existe todo um aparato para o sim e para o não da voz? Então, quando se trata de alimento, nós temos que pensar na composição desse alimento.
Aí vai entrar, tu falou vários tipos, bem distintos. Então vamos pegar os gordurosos, né? Os leites, os chocolatados. Todo alimento que é gorduroso, ele tem uma partícula maior para se quebrar. Então, o processo digestório vai ser mais no estômago. E essa substância, ela vai ficar volumosa. Então, a partir do momento que você faz a mastigação, tem que ser uma ótima mastigação para quebrar bem esse alimento, mas ele pode ficar um pouco depositado na base da língua, no caminho para o esôfago, e ele pode querer penetrar na laringe. Eu teria que te mostrar, mas nós temos 3 defesas principais. A primeira é a glote, que ao deglutir você fecha e protege a laringe. A segunda, a região mais abaixo da glote, que ela é sensorial. Então, tudo que toca lá, você faz... Então, nesse momento que você está tossindo ou pigarreando, é porque algo quis penetrar na sua laringe. Então, é uma defesa sensorial. A última são as pregas vocais, que ao tocar essa substância, você tosse. Então, são 3 defesas para não engasgar. Menina, ele começa a falar, me dá vontade de tossir, Lô. Parece que induz. A outra começar a tossir. Então, esses são os gordurosos, né? A cafeína, que aí vai ter o refrigerante, a Coca-Cola, qualquer alimento à base de cafeína, os chás, né? O que vai acontecer? Ele causa um pouquinho de relaxamento lá no esfíncter inferior no estômago, que vai relaxar e pode dar e aumentar a probabilidade do refluxo, que é um outro problema. Bem, ainda tem mais coisa para perguntar para os dois, tá? Mas a gente vai fazer assim, vamos pequenininho, intervalo. Sim. Pode tomar café, não? Não, né? E todo mundo fica... Não sabe se... Faz bem assim, ó. Pra mim, eu sei que não, né? Isso aqui eu não posso. Maguela, vou tomar um cafezinho. Deixa amanhã assim, olha. Um tiquinho. Você aí, pode. Olha, ele já liberou. Sei que eu não posso, mas pode. Pode ou não pode? Você vai tirar a dúvida daqui a pouco comigo e com eles dois, tá? A gente está falando da importância da voz, tem uma campanha fantástica, você não pode deixar de ouvir. Voz muda tudo, gente. Voz consegue te dar o teu poder de personalidade como pessoa. Cuide da sua voz. Voz é vida. Voz traz para você a possibilidade de liberdade. Ela significa para a vida de muitos profissionais, de quem trabalha com a educação, com a comunicação, até o posicionamento como pessoa diante da vida, né? Eu estou conversando com a Lilamane, Luana Lilamane, que eu vou falar... Lilamane. Nome bonito. E também o Elton Oliveira, os dois, fonoaudiólogos, especialistas em vários braços que a própria profissão traz. E nós estávamos falando do benefício, do que traz a voz, do que é. Falando de como o próprio serviço público e os hospitais trabalham com quem precisa do cuidado com a voz. Mas a gente verifica, isso é uma pergunta para você, que está diretamente lá no... É o Alfredo da Mata, que você está... Qual é o... Fundação Hospital Adriano Jorge, né? Isso. Que o Alfredo da Mata fica próximo ali. Sim, também, né? Fica bem do ladinho. A gente vê assim, chega o recém-nascido, ele adentra também um hospital com a necessidade de trabalhar ou somente no decorrer da infância, você verifica também o processo de tratamento? A partir de que idade? Ali no Adriano Jorge não é porta de entrada para recém-nascido, mas nós temos aí nas maternidades e tudo mais. O fonoaudiólogo atua de que forma? Ele faz o diagnóstico da audição por meio da triagem auditiva neonatal, que é importantíssimo, né, que seja feito antes dos 3 meses de vida, se a criança tem ou não a acuidade auditiva íntegra. E a partir disso, se não for detectado, aí sim ele é encaminhado para outros braços dentro do serviço público, onde continua-se o diagnóstico, né? E aí será realizado o tratamento, dependendo do caso, aparelho auditivo, ou mesmo colocando um implante coclear, e após isso a reabilitação com fonoaudiólogo. Em não fazendo esse tratamento, o que acarreta? Acarreta principalmente na dificuldade do desenvolvimento de fala, da dificuldade da aprendizagem na escola e, dependendo do grau de perda auditiva que essa criança de repente tenha nascido... Eu não encontrei o endereço de e-mail para o serviço Covid-19. Não encontrei...
Ah, eu não queria nem rir agora. Isso foi uma fala. Eu não encontrei o e-mail para endereço. Isso foi uma fala de um celular. Todo mundo parou e ficou ouvindo. De onde vem, né? De onde vem? Mas é uma fala importante também, né? Os celulares, os smartphones e também os iOS aí, Android ou não, acompanham o que a gente fala, que são os robôs. Sim, sim. Bem, interrompeu, mas voltemos. Voltando. E quando a criança, dependendo do nível de perda auditiva que essa criança nasce, ela pode realmente ser surda e aí não vai desenvolver fala e tudo mais. Aí são mais outros braços da fonoaudiologia, né? O ensino da comunicação por meio dos gestos, e nós temos as libras, né? Ou a opção pela comunicação oral se essa criança ainda tiver algum resíduo auditivo. Então, aí os pais vão escolher de que forma essa criança vai se comunicar. Eu creio que uma das defensoras da campanha é a filha da própria Regina Casé, que tem um trabalho fantástico com isso também, que ela faz parte também. Ela difunde nas redes sociais dela, né, a importância da fala e de como você ter a fala mesmo não conseguindo ouvir, né? E se ouvir com o aparelho, como você falou, é uma importância gigante. Mas a gente estava falando também no bloco anterior sobre outros detalhes da fala, né? Do canto, de como cada profissão trabalha com o profissional. E a pessoa que está em casa talvez não saiba da importância de chegar até vocês e de cuidar da voz. Como que o profissional que trabalha com a fala, seja ele um cantor, uma cantora, um profissional da voz feito a gente que trabalha com comunicação. Hoje todas as áreas se comunicam nas redes sociais. Todos os profissionais aderiram às redes sociais, cheio de live para tudo quanto é canto. Vocês estão dando conta, gente? Bem, tem sido bem comum essa procura. Existem dois caminhos de procura ao fonoaudiólogo. Uma parte é a prevenção, né, que é essa que o profissional deseja aprimorar a sua voz, a sua capacidade de comunicação. E a outra é quando tem uma patologia, quando já tem um probleminha aí instalado. Então, assim, aumentou bastante a busca das disfonias, que são as alterações vocais. Cursos online, a pessoa tem uma formação, aí começou a realizar cursos online que anteriormente eram palestras, e aí apresentaram rouquidão, nódulos, pólipos. Então tem sido bem comum essa busca. Também, devido a essa necessidade dessa comunicação, tem tido a procura do aprimoramento, né? Algumas pessoas procuram por curiosidade, verificam, aí lá é encontrado outras alterações de fala, além da voz, mas aumentou bastante essa busca. Como é que nós, cidadãos que queremos trabalhar com a voz, a gente precisa ser atendido por um profissional, um acompanhamento profissional de vocês? Tem que ser assim, mensal, diário, ou somente a cada 2 vezes por semana? Como é que funciona? Então, se for no caso de uma patologia, ele precisa vir de uma forma mais sistemática. No mínimo 2 vezes, tá? Mas como se trata de músculo, esse músculo também ele necessita de tempo de recuperação. Então, não adianta fazer terapia todo dia, mas sim trabalhar de forma adequada, ser feito um levantamento adequado dessa alteração, conhecer o comportamento da pessoa diariamente e estabelecer exercícios específicos. Muita gente pensa que é uma coisa muito grande, mas a maioria dos exercícios relacionados à voz são no máximo 5, tá? Mas é preciso ser realizado de forma adequada. Você estava falando da pandemia, né? O que a Sim. pandemia, vocês comentaram sobre a pandemia, né? O que a pandemia trouxe de benefício, de malefício? A máscara, ela contribuiu, ajudou em algum momento? Isso a gente sabe que ela contribuiu para evitar a própria proliferação do vírus. Ela é um dos braços direitos contra esse vírus, mas também ela trouxe outros malefícios ou não para a saúde? Então, Há uma discussão sobre, né? Então, ela tem a questão da proteção, que é super importante, relacionado a esse vírus e outras alterações que pode ocorrer, né, por inspirar ou por inalar substâncias inadequadas, mas um dos itens importantes foi a retroalimentação do som, tá? Porque você diminui a capacidade auditiva de se ouvir.
por essa necessidade, você tem que inserir mais força para projetar esse som. Dependendo do tipo da máscara, se ela vai ter uma distância adequada ou não, você vai ter que inserir mais projeção. A pessoa que não conhece uma forma adequada de projetar pode errar fazendo força nas estruturas, no filtro, entendeu? Fazendo tensões aqui na região do pescoço, tensões inadequadas na prega vocal. Lembrando que tudo está relacionado a músculo. A partir do momento que você perde o feedback auditivo, então você perde aquela tua sensação, você se auto-escutar, você tende a elevar o som da voz. Então experimenta tampar seu ouvido e continuar falando. A tendência é que você fale mais alto porque você não está se ouvindo. A partir desse momento você começa a forçar a musculatura, você não fez aquecimento e você não tem preparo para aquilo. Você força a musculatura e automaticamente, assim como um corredor que não se aqueceu antes de correr, você vai lesionar a estrutura. Por isso, locutor, quando você está no estúdio, use o fone de ouvido para você se ouvir e saber qual é o volume da sua voz que você tem que empregar também ao microfone, né? Que o ouvido do outro lado de lá também precisa Isso, saber com a certeza. proximidade, a distância. Eu né? acho importante ressaltar aí em relação à máscara também, como você colocou aí em pauta, muitas pessoas acabavam não lavando suas máscaras, a gente sabe que infelizmente acontece, usa, tira e passa dias usando aquela máscara de pano e não higieniza, aquilo ali vai acumulando bactérias e fungos, né? E a tendência é que o indivíduo realmente acabe desenvolvendo mais ainda, ativando suas alergias respiratórias. Então, a partir do momento que você tem todo o trato inflamado, a alergia automaticamente vai causar novos problemas aí para a voz, para a fala. A gente etc. poderia apontar o inimigo número 1 da voz aqui, não? Ou existe, assim, inimigos primordiais? Cigarro? Olha, Vários. na verdade, um dos itens mais importantes é a hidratação. Muitas pessoas não hidratam o seu corpo. E Água. Água. Gelada? Não, assim, o que seria vilão, né? Seria o ato de não beber água. Esse é o vilão. Esse é o vilão. Não se ela está gelada ou quente. Por quê? O que acontece com a água fria, a água gelada? Muito se dizia antes que poderia ocorrer um mal, mas não. Nós temos a homeostase. O que é a homeostase? É um tipo de equilíbrio que o corpo realiza. Então, a partir do momento que eu vou ingerir um líquido, o meu corpo vai aquecer aquele líquido para passar nas estruturas. Vocês acreditam que eu não consigo beber água gelada? Acredito. Eu não sei se foi do treino dessa época em Sim. que a gente acreditava que água gelada poderia ser maléfica, né? Sim. Eu não consigo, porque ao beber água gelada, eu não bebo muita água. Antigamente se propagava, se difundia essa informação de que água gelada faz mal ao trato vocal. Na verdade, se você for pensar fisiologicamente, quando você tem uma lesão, qual é a primeira coisa que é indicado você fazer? Colocar a bolsa de água. Gelada. Então, após o uso intensivo da voz, você entra ali depois, faz o desaquecimento vocal, entra no repouso vocal. Não faz mal você beber água gelada. Então seria ideal, que até melhora, né? Aqui não estou falando que ali, durante o momento que Sim, você está sim, fazendo a sim. locução, ou o cantor lá na noite está cantando, já ingerir água gelada. Não é isso, né? Que após o repouso, né, teve o cansaço vocal, faz o desaquecimento vocal, após tudo isso, aí sim, beber água gelada faria bem, porque ajuda no ato de desinflamar qualquer estrutura. Queridos, eu agradeço a vocês dois, que essa campanha chegue, essa voz da campanha chegue longe, que vocês possam mudar com essa entrevista aí, nem que seja 1, 2, 3 pessoas, que é uma corrente, né? Isso acaba chegando mais distante. E que vocês possam difundir mais a profissão de vocês para as vozes que precisam de auxílio também, que todo mundo precisa, né? Feito eu, feito todos que estão aqui, não só nós profissionais da comunicação, mas quem dê em voz a quem precisa de voz. Obrigada a você, Luana, Lalimane. Lilamane. Lilamane. Não consigo, é Luana Lilamane.
Consegui. Pronto. E também o Elton Oliveira. Não existe coisa mais chata, Luana, do que uma pessoa não falar o nome da gente correto. Não consigo, eu fico... Eu digo, é Tatiana, não, Tatiane. Tatiana. Obrigada, Lila, mãe. Eu que agradeço. Imagina. Obrigada também, Welton. Agradeço. E bem, você consegue ficar também ativo na sua voz? Então presta atenção, vai nas redes sociais também da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que você pode acompanhar qual a comemoração do Dia Mundial da Voz, a pauta importante também do trato da voz e como isso vai mudar a sua vida. Ó, de cátedra, hein? Mudou a minha. Ainda continua mudando.